Saudações eremitas, bem-vindos de volta pessoal a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tenho algumas novidades para vocês, talvez vocês já estejam reparando aí pelo título, mas eu consegui aí trazer para vocês, para quem é aluno lá do Covid Eremita Academy, na nossa escola, né, de magia cerimonial, conteúdo inédito exclusivo sobre aqueles dois últimos espíritos planetários de Vênus, né, os híbridos planetários de Vênus que estavam faltando, que eram Sokodiá e Nangariel. Há meses atrás eu já havia feito material, já havia feito material público, já havia feito aula e tudo mais sobre duas entidades planetárias de Vênus, que eram Nogariel e Axeliá. Então esses já tem aula na escola, já tem texto no blog e tudo mais. E estava faltando dois híbridos de Vênus ainda, que seriam Sokodiá e Nangariel. Então muita gente nos últimos meses veio me pedindo para eu continuar essa pesquisa, né, de trabalho aí, levantar informações sobre essas entidades planetárias. E agora finalmente esses materiais já estão disponíveis, tá? Eu tenho basicamente dois materiais sobre essas duas entidades. Um material gratuito, aberto ao público, que está no nosso blog. Então eu vou deixar aqui na descrição os links, né, para o nosso blog, para você ler o artigo sobre Sokodiá e para você ler o artigo sobre Nangariel, e não só sobre eles, mas também todas as outras entidades híbridas planetárias que a gente já levantou pesquisa até então, beleza? Para você conhecer ali mais detalhes sobre quais são as especialidades e tudo mais, beleza? Então vai estar tudo aí na descrição os links para vocês, ok? E para quem é aluno lá da escola, eu já deixei também lá duas aulas preparadas para vocês lá no módulo, né, de híbridos planetários. Tem uma aula ali apresentando vocês ali alguns detalhes sobre Sokodiá e uma aula apresentando para vocês alguns detalhes sobre Nangariel e principalmente material de apoio exclusivo, inédito para quem é da escola, contendo aí os selos secretos. No blog eu deixei lá para vocês o selo numerológico, que é o selo provisório que eu consegui para entrar em contato, pelo menos a primeira vez, né, de entrar em contato com essas entidades, mas para quem é aluno aí da escola vai ter esse benefício de ter o selo secreto, que é o selo definitivo, o selo que a gente vai usar de fato para fazer a conjuração dessas entidades, beleza? Só para saciar a curiosidade de vocês, né, caso vocês ainda não tenham lido, mas depois leiam lá os textos que tá tudo lá explicadinho, bonitinho. Mas Sokodiá, ele é um híbrido planetário que trabalha em amarrações, vamos colocar dessa forma. Então ele cria vínculos, ele gera vínculos ou ele potencializa, harmoniza vínculos, sejam eles amorosos, sociais, familiares, enfim, qualquer tipo de relacionamento humano, Sokodiá ele consegue gerar relacionamentos humanos. Então na prática seria uma espécie de um espírito de amarração, só que não é assim exatamente uma amarração dessa forma popular como a gente está habituado e como a gente conhece. Detalhes disso está tudo lá explicado no blog, é só ler, ali tem, né, várias explicações a respeito do modus operandi de Sokodiá, nesse quesito de criar relacionamentos e destruir relacionamentos também. Então essa é a especialidade dessa entidade híbrida planetária. Além de Sokodiá, nós temos também aí Nangariel, que é uma entidade bastante interessante, da pesquisa das informações que eu consegui levantar sobre essa entidade. Ela trabalha em aspectos de beleza, inspiração artística, autoestima, várias coisas aí bem legais para quem é artista, para quem trabalha com imagem, com estética, com moda de alguma forma, enfim, pode ser aí interessante para várias pessoas. Então aí detalhes sobre como essa entidade age ou detalhes ali, nuances, né, do modus operandi, vai estar também aí no link na descrição. Desse texto, né, que eu fiz sobre Nangariel ali no nosso blog, beleza? Caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, ou de repente está conhecendo o canal agora, deve se perguntar, tá, Dalton, mas o que são essas entidades planetárias híbridas aí que você está falando? Então, pessoal, essas entidades planetárias, elas estão citadas lá nas clavículas de Salomão. Então, são entidades que, assim, já são populares há muitos séculos, porém, as clavículas de Salomão, mais especificamente lá no capítulo de Pentáculos, onde elas são apresentadas, tem lá alguns pentáculos que citam o nome delas, são pentáculos ali que ajudam a chamar essas entidades, então elas estão descritas lá, né, o nome delas, porém, as clavículas de Salomão não apontam pra gente a descrição, ou seja, o que elas fazem, quais são as especialidades delas, e também não aponta selo, então a gente não tem, né, como chamar, pelo menos a princípio não tinha como chamar ele com selo definitivo, porque o Grimório não apresentava selo. E há 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei uma jornada aí de começar a explorar mais essas entidades, no sentido de trazer mais informações. Quem são elas? Qual que é a natureza delas? São benevolentes? São entidades mais complicadas de se lidar? O que precisa para chamar essas entidades? Quais são as especialidades? Quais são os selos, aparências, etc. Enfim, tudo aquilo que a gente se perguntava antes sobre quem são essas entidades, que até então só havia uma citação do nome delas, né? Era um conhecimento assim um pouco perdido, digamos assim. E há 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei essa pesquisa. Eu comecei por Paraziel, que é um híbrido planetário de Júpiter,
E toda essa jornada aí de pesquisa, como eu consegui os primeiros selos provisórios, para depois conseguir os selos secretos, como foi essa jornada aí de levantamento de informações, né, essa pesquisa geral sobre essas entidades, eu tenho tudo isso documentado no meu blog, tá? Então, novamente, na descrição vai ter os links aí na ordem cronológica, desde o primeiro híbrido, né, o primeiro híbrido planetário que eu chamei, até o mais recente aí, que são Socodiá e Nangarial, vai estar tudo aí para vocês lerem, para vocês consumirem. Novamente, caso você ainda não conheça, né, de repente você está começando agora no canal, ainda não sabe muito bem, e já começo também, já adianto para vocês que não são entidades, pessoal, que vocês vão poder fazer rituais simplificados, tá? Eu lancei aí recentemente, né, os textos sobre Socodiá e Nangariel, e muita gente se interessou, porque, convenhamos, questões de relacionamento são sempre coisas bastante atrativas, né, de se desenvolver através de magia, e muita gente mandou pergunta: Dalton, dá pra fazer ritual simplificado para chamar essas entidades? Dá pra enviar prece? Dá pra fazer igual a gente faz com os espíritos olímpicos? E eu lamento em dizer, pessoal, que não, infelizmente não funciona dessa forma, tá? Entidades planetárias, de um modo geral, elas são um pouquinho mais complicadinhas de se lidar, tá? Não são tão acessíveis quanto olímpicos, não são tão acessíveis quanto anjos e arcanjos. É necessária uma ritualística mais abordada, é necessário até alguns mecanismos ali de precaução, de segurança, porque energia planetária é uma energia densa, então não é todo mundo que de início já vai conseguir assim ter uma compatibilidade energética com essas forças, então tem que se precaver, tem que ter cautela ali no cuidado. Não são entidades malignas, tá? De nenhuma forma, a gente já falou isso aqui em outros vídeos do canal, mas entidades planetárias e energia planetária como um todo, por se tratarem de energias densas, para quem está começando, eu não recomendo contatos simplificados, eu não recomendo se expor diretamente a cargas, né, de energias assim tão densas ou tão fortes de início, tá? Então, para chamar ou para lidar com entidades planetárias, seja as inteligências puras, seja as inteligências híbridas, eu sempre recomendo utilizar algum método cerimonial. Lá na nossa escola, eu ensino o método de tritêmios e eu ensino vocês a chamarem tanto inteligências, 7 inteligências planetárias, quanto as 20 e poucas inteligências híbridas, tudo através do sistema de tritêmios, tá? A gente adapta ali o sistema de tritêmios para poder entrar em contato com essas entidades. Então, infelizmente, não é uma prática tão simples, vai demandar aí estudo, vai demandar ferramentas, né, de magia cerimonial para que vocês entrem em contato com essas entidades, mas ainda assim, eu considero, sempre falei isso para vocês, que eu considero o trabalho com as inteligências híbridas planetárias um trabalho bastante alternativo ao trabalho da Goetia. Por exemplo, essa questão de Socodiá, que a gente falou que Socodiá é um híbrido planetário de Vênus que trabalha aí com amarrações amorosas, né, cria aí vínculos e tudo mais. Normalmente, esse tipo de trabalho é feito na Goetia, né, o pessoal procura aí na magia cerimonial, procura mais a Goetia, então trabalha ali com Citri, trabalha com Gremor e tudo mais. E existem aí alguns relatos assim não tão positivos, né, entre Citri e entre Gremor, e não é todo mundo que tem experiência positiva, mas também não é todo mundo que tem experiência negativa, então fica aquela coisa. Ainda existem muitas incertezas sobre essas duas entidades aí. E aqueles que também que não querem trabalhar as questões amorosas na magia angelical, porque anjos, de um modo geral, eles são um pouco mais rigorosos, né, em relação ao filtro. Então, se um anjo for te trazer um relacionamento, ele vai ponderar muita coisa, ele vai calcular muita coisa. Então, os trabalhos amorosos angelicais, eles são conhecidos por demorarem ou por nem sempre serem aceitos. Então, de um lado a gente tem a magia angelical amorosa, que às vezes tarda um pouquinho e nem sempre funciona. A gente tem a magia goétia amorosa, que funciona, mas que possui ali alguns riscos. E no meio termo a gente tem a magia planetária cerimonial com as inteligências híbridas planetárias, que oferece uma liberdade de trabalho similar ao modus operandi dos Daimons da Goetia, só que de maneira muito mais segura, beleza? Então, para quem é a prática de evocação, né, dos híbridos planetários, é para quem já domina aí a arte cerimonial, já sabe um pouquinho aí de cerimonial angelical, já sabe um pouquinho de cerimonial da Goetia, e tem as ferramentas, tem círculo, tem tábua, né, já executou alguma ritualística cerimonial, é para você, né, esse tipo de entidade, nessa categoria, essa espécie de entidade, beleza? Mas de repente, caso você ainda não tenha, né, as condições, ainda esteja no processo, né, de construir a sua prática cerimonial, você pode muito bem se informar, já ir pesquisando mais a título de curiosidade, a título de informação, tá? Enquanto isso, você vai trabalhando as suas necessidades ali na angelical, vai trabalhando com os olímpicos e tudo mais, então só não coloquem, né, o carro na frente dos bois no sentido de já partir para uma prática mais avançada, só porque você viu que o trabalho da entidade é interessante, tá? Tenham aí, né, um pouquinho de sabedoria, tenham um pouquinho de expertise de saber que
tudo tem o seu momento, beleza? Então, você pode muito bem trabalhar relacionamentos, essas questões venusianas aí de um modo geral, não só as venusianas, mas de qualquer outra esfera, dá pra trabalhar muito bem com os olímpicos, a gente já viu aí N relatos de que realmente funciona, beleza? Mas quando chegar a hora, quando você estiver preparado, aí sim você vai lá e dá esse passo a mais, sobe esse degrau aí na magia planetária cerimonial e começa o trabalho com os híbridos, beleza? Tendo deixado isso claro, novamente, pessoal, tudo aqui na descrição. Aproveitem aí, leiam, beleza? Que tá tudo aí explicadinho para vocês saberem mais do que são essas entidades planetárias híbridas, né, no que elas atuam, quais são a natureza delas e como foi a jornada, né, de levantamento de informações sobre essas entidades até então. Beleza? Muito obrigado, a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Até mais, bons estudos, boas práticas.